gratidão. Derrame seu coração na presença de Deus. Não espere ser movido por uma canção, não espere ser movido por alguém. O Espírito Santo de Deus está aqui, e onde o Espírito Santo de Deus está, nós temos liberdade. E não somente liberdade, nós nos apossamos do ambiente que Ele está. E no ambiente que Ele está, milagres acontecem. Se você precisa de um milagre na sua vida, o dono de todas as coisas, o feitor de milagres está aqui. Se o que você precisa é impossível, o Deus do impossível está aqui, Ele está na sala. E você não sai, na presença de Deus você não sai da mesma maneira que você entrou. Se você precisa de respostas, a pessoa que escreveu todos os dias num livro está aqui, ele tem todas as respostas. Se o teu espírito está abatido, se você está fraco, o Deus que fortalece o cansado e dá graça, Ele está aqui. Nós exaltamos o Seu nome, Jesus, e proclamamos o Teu reino nesse lugar. Jesus, que esse momento que estamos aqui em adoração e em palavra seja manifestado exatamente o que está acontecendo no reino dos céus. Nós nos apossamos daquilo que está acontecendo no reino dos céus e calamos toda a voz do eu, calamos toda a voz de Satanás e seus demônios, calamos, Jesus, todo o emocionalismo e abrimos os nossos olhos e os nossos ouvidos para ver, para ouvir e para sentir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Faça em nós e através de nós. Tome o controle, Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Eu já nem reconhecia mais muita gente, é tanta gente. Eu falei pro pessoal que o Up, eles ficam mais velhos no meio da gente lá. Eu fui lá hoje. Falei, são Up mesmo. A galera com uma energia, eu falei, tô velho pra isso, cara. A galera lá. Eu falei, gente do céu. Eu levei duas figuras, o Ian e o Theo, pra dar uma equilibrada, né? Eu falei, eu trouxe os meus representantes aqui. Mas foi bênção, gente. Perdi tudo minha voz, então vocês vão ter que ficar com essa voz de taquara rachada aqui. Porque hoje foi ranho pra um lado e choro pro outro. Nossa, e suor pra tudo que é lado, gente. Meu Deus do céu, foi um troço fantástico. Gente, eu quero trazer algo para vocês que Deus ministrou no meu coração. Não é somente uma palavra fresquinha do trono de Deus, mas também é uma palavra fresquinha que eu pude viver nos últimos 10 dias na minha vida. E era para vocês, gente, não era pro Up essa palavra, era para vocês. Porque desde o momento que eu coloquei no meu coração, eu falei, cara, eu vejo o Fire ouvindo isso. E por acaso vocês estão aqui. Eu não sei se você, nos últimos dias, ou esse ano, tem tido sonhos de viver uma vida melhor, sonhos de conseguir algumas coisas. Não sei se você tem sido movido por desafios, mas toda hora parece que a gente sai de um desafio e já entra em outro, e parece que as bênçãos nunca chegam. Parece que 1000 estão sendo abençoados ao nosso lado e 10.000 à nossa direita e a gente não está sendo atingido. E eu me senti assim uns dias atrás, gente, e eu tomei uma postura no meu coração. E eu falei, Deus, eu não aceito mais continuar assim. Nem que eu me jogue para a direita, para a esquerda não, né? Mas nem que eu me jogue para a direita, eu preciso ser alvo daquilo que o Senhor tem para mim. E eu coloquei no meu coração um momento de jejum e oração. E o Espírito Santo falou, ó, faça um jejum difícil, não vai me fazer um jejum fácil. Eu falei, tá bom, Deus, vou fazer. E comecei aquele processo de jejum. E falei, Deus, eu quero ouvir o Senhor. E Deus começou a falar ao meu coração. Vocês já devem ter ouvido eu falar isso algumas vezes, mas eu detesto fazer jejum. Tem mais alguém que não gosta de fazer jejum aqui? Gente, eu não gosto de fazer jejum. Mas algo foi revelado. Você não gosta também, meu amor? Ficar sem comer é triste, né?
Mas algo que eu aprendi nos últimos dias, gente do céu, como é maravilhoso ouvir a voz de Deus. Sabe, às vezes eu percebo que a gente está tanto na plataforma, a gente está tanto fazendo as coisas, que Deus vem e fala ao nosso coração mesmo. Mas em vez de Ele compartilhar o coração dEle conosco, Ele nos dá comando. Ele fala, faça isso, faça aquilo, entregue uma palavra para o fulano, entregue uma palavra para o ciclano, monte essa palavra aqui para entregar para alguém, e nunca é a respeito de nós, é sempre a respeito do outro. E chega um momento que a gente também quer ouvir, a gente também quer ser cuidado. Só que diferente de algumas pessoas que pensam assim, não, eu vou ir para o banco, vou desistir, vou largar porque eu quero ser cuidado, eu penso assim, não, vou mergulhar no dono de todas as coisas. Eu vou me aprofundar naquele que pode resolver os meus problemas. Eu não quero sair de cena, eu quero entrar em cena. E o Espírito Santo me encorajou a entrar numa fé que nos move. Ele falou, William, eu preciso que você mergulhe num ambiente de fé para que você veja aquilo que eu estou vendo. Porque enquanto você está vendo gigante, eu estou vendo você vencendo o gigante. Enquanto você está vendo dificuldade, eu estou vendo eu abrindo portas que não existiam para que essa dificuldade seja suprida de uma maneira milagrosa, de uma maneira tão importante, tão grande, que você vai olhar para mim e falar bem assim, só poderia ter sido Jesus que fez isso. Não existe outra alternativa. Eu falo que às vezes eu tenho dificuldade com Deus, porque o modo que Ele opera é difícil, Ele quer salvar a gente igual filme. Aos 45 do segundo tempo. Ele quer salvar a gente igual Jó, 40 capítulos, Jó sofrendo, e Deus vai lá e salva ele no 42. E não tem outro capítulo depois. Você não fica sabendo o que aconteceu com Jó, você sabe que Deus abençoou de maneira dobrada, mas você não ouve lá, não, Jó brincava com os filhos. Jó se alegrou, Jó foi para a Disney. Não tem, irmão, você tem que imaginar. Ô, coisa triste, a gente só vê os caras lá sofrendo. As coisas boas ali eles não contam. E às vezes a gente vive nisso e fala, Deus, quando que vai chegar o capítulo que vai virar essa chave? Só que o que eu tenho entendido em Deus é que Deus tem feito essas coisas na nossa vida todos os dias, nós não percebemos. Nós estamos tão preocupados com o futuro, com aquilo que Deus vai fazer, que às vezes o futuro se torna presente e Ele nos encontra ausente, sonhando com outro futuro. Ele chega lá e fala bem assim, ó, eu sou o futuro, eu cheguei. Só que quando ele chega lá, você já está sonhando com outro futuro. Você já está ansioso. Tem alguém que é ansioso aqui? Estamos no time, então, porque eu sofro demais com isso. Eu tento tirar isso da minha identidade e falar, não, eu tenho ansiedade, mas eu não sou ansioso. Porque eu preciso lutar contra isso, porque, gente, eu sou da área criativa. Toda hora eu estou sonhando com um projeto novo. Se você tem dinheiro e precisa de uma ideia, me procure. Toda hora eu tenho uma ideia nova. E isso é ruim, porque isso sempre nos deixa no futuro, e esse tipo de coisa vai angustiando o meu coração. E, gente, quanto mais eu cuido de gente, quanto mais eu me envolvo na igreja, quanto mais eu fico próximo do meu chamado, menos dinheiro eu quero ganhar, mais para a obra eu quero viver, mais eu preciso de dinheiro para viver e sustentar meus filhos. Então eu fico nesse dilema, oh Deus, é dinheiro ou é obra? Não tem como. E eu tenho para mim que eu não consigo ganhar dinheiro com algo que é de Deus. Cara, não entra na minha cabeça. Tudo bem que tem gente que ganha dinheiro e fica milionário com as coisas, mas eu não consigo. A palavra disse, de graça foi te dado, e agora maratonem uma jornada comigo e no final vendo um curso para vocês de algo que eu recebi de graça. Isso não entra na minha cabeça e nunca vai entrar. Eu sempre falo, Deus, quer me dar uma ideia? Me dê uma ideia dentro da minha profissão. As pessoas conhecerão o teu reino através daquilo lá. Mas não me dê uma ideia de algo cristão que eu tenho que vender para alguém para ganhar dinheiro. Isso eu não quero. Dê para outro, dê para um coach bíblico, dê para um pastor que faz dinheiro. Mas para mim eu não quero. Eu não me vejo fazendo isso. Então eu fico naquela decisão, Deus, eu preciso de dinheiro, eu preciso vencer coisas na minha vida, mas no tempo que eu estou ganhando dinheiro, eu poderia estar aconselhando alguém. E quando eu começo a expor, quando eu começo a falar para Deus, Deus, comece a refinar, Deus vem e começa a refinar e mostrar o que tem dentro do meu coração. E Ele começa a trazer uma angústia santa para mim, a ponto de falar, William, eu preciso que você tenha fé e creia naquilo que eu tenho para você.
Eu não vou te contar o passo de amanhã, é como andar na neblina. Quem já viajou em neblina sabe que a gente só vê uns 10, 20 metros, e a gente vai avançando e a neblina vai avançando. Eu me lembro que uma vez eu fui para Toledo, e eu voltei de Toledo com a Maressa, e eu sempre perguntava para a Maressa assim, por que naquela placa está escrito, não use farol alto em neblina? Naquele dia eu descobri, quando você dá luz alta na neblina, daí que você não enxerga nada, é um breu, fica tudo branco. Com Deus, Ele nos chama para uma jornada difícil, que é, vem comigo que no caminho eu te explico. Sabe aqueles memes lá que tem um cavalo com asa e a pessoa só fala, sobe aí que no caminho eu te explico, você não está entendendo nada. Com Deus é assim. E se você não crê numa fé que move você, sabe o que você vai fazer? Você vai ficar igual eu, tipo pato, dá um passo e dá uma cagada, dá um passo e dá uma cagada. Você não consegue desfrutar, você está com tanto medo de dar um próximo passo, que você se borra inteiro, você está com tanta angústia no teu coração, que essas coisas começam a borbulhar dentro de você, e você não sabe o que você faz. E daí você tem duas opções, faz a cagada de cometer um pecado, meter o pé pelas mãos e fazer igual Saul e oferecer um sacrifício que não era para ele fazer, ou você paralisa, fala, Deus, daqui eu não vou, para cá, eu não quero pecar por excesso, nem por falta, e eu fico ali. Só que o problema de ficar ali é que a gente se torna o cara da parábola que Deus deu um talento e ele volta e o cara só tem um talento. Fala, fiquei com medo, o Senhor é um Senhor que colhe onde nem plantou, imagine eu perder esse talento. Aí Deus olha e fala, meu filho, colocasse no banco e eu ia ter um juro, mínimo que fosse, mas ia ser muito mais que esse talento que eu te dei. Então, o problema não é sonharmos, o problema não é não sonharmos, o problema não é cometermos pecado, o problema não é estarmos ansiosos, o problema é não crermos em Deus. É esse o problema. Hoje eu estava pregando lá, e eu vou adiantar o que eu vou pregar para vocês, mas quando a gente está na pressão, eu não sei se a geração de hoje vive isso, mas quando furava o pneu da minha bicicleta, eu tinha que ir na borracharia, inclusive apresentei a borracharia para o Ian, ele ficou fascinado, ele falou, o que é isso? Isso é isso, aquilo é aquilo, achando que o filho era Nutella, não conhecia nada numa borracharia. Eu falei, meu Deus, eu tenho que tirar meus filhos de dentro de casa. E ele falou, por que tem esse tanque de água aqui? Eu falei, porque você põe a câmara ali dentro. Aí ele olhou para mim e falou, e daí a gente descobre onde está o furo, por causa das bolhas que saem, vejo que é profeta. Eu falei, é isso mesmo. Às vezes Deus olha a gente nessa pressão da vida e Ele fala, filho, eu preciso colocar mais pressão. Então eu vou mergulhar você num ambiente novo. Para quê? Para revelar o que tem de errado aí. O furinho é aquilo que nós estamos vendo de maneira distorcida, é o ruído, às vezes é um pecado de estimação, às vezes é um medo. Eu não sei o que é, mas Deus nos coloca na pressão. Só que daí o que Deus faz? Ele tira a gente, conserta. E depois que Ele conserta, Ele faz o quê? O que o mecânico faz, o borracheiro faz? Põe de volta lá. Oh Deus, misericórdia. Põe de volta na pressão. Mas a primeira vez é para revelar o que está de errado conosco. A segunda vez é para ver se o remendo deu certo. Vamos ver se aquilo que eu consertei aí dentro do teu coração está dando resultado. Porque se der resultado, a gente vai encaixar isso daqui na roda e a gente vai, bora. Vamos junto porque, você está comigo, vai dar certo. Então eu quero falar sobre uma fé que nos move, mas a primeira coisa que você precisa entender é que eu creio em Deus e eu não creio nas circunstâncias. Deus nos chama para um desafio, Ele fala, filho, creia em mim. O problema é que nós não temos o hábito, e isso talvez seja um problema do ativismo que nós vivemos, nós estamos sempre nos doando. E nesse fato da gente estar sempre nos doando, a gente esquece que quem não tem nada para viver, não tem nada para oferecer. E daí vai chegar um momento que alguém vai precisar de algo de você, e você vai buscar dentro de você, e você já não tem mais. Então, a gente precisa começar a olhar para Deus e falar, Deus, as circunstâncias não vão mudar. Repete comigo, não vai ficar mais fácil. Gente, só vai piorar. Bota fé, daqui para a eternidade é de mal a pior, é só ladeira abaixo. O problema é que nós acreditamos nisso, só que em contrário nosso povo vai ficar mais fortalecido, o avivamento vai melhorar,
os dons serão derramados, porque de lá para cá vem um confronto e uma pressão, daqui para lá vai a resposta, daqui para lá vai o reino, daqui para lá o reino de Deus avança. Só que se nós nos contentarmos com uma geração que nós cremos nas circunstâncias e não em Deus, a gente vai voltando, na pressão a gente vai voltando. A fé está naquilo que eu posso ver e não em Deus. E Deus, ele foi bem enfático comigo nesses 10 dias. Gente, vocês não sabem o que é isso, mas quem é casado sabe. Quando a esposa chega e dá um pito em nós, mano, eu preferia ter apanhado de um homem de surra, de cacetete, do que a minha esposa chegar e falar bem assim, ó, isso. É triste. E com Deus é pior ainda. Eu achei que não tinha nada mais difícil que apanhar da mulher tem. Apanhar de Deus é bem pior. Deus olhou para mim e ele falou, William, nunca mais me traga para esse lugar aonde eu preciso descer o nível e te mostrar que eu sou maior que circunstâncias. E, gente, ouvir isso é muito difícil. Ele falou, nunca mais me traga para esse lugar. Porque é um lugar onde você fala assim, Deus, eu creio que o Senhor é poderoso, mas vem aqui e resolva para mim. E Deus olha e fala para mim bem assim, se você cresce, você saía daí e vinha para cá. Você quer que eu desça aí? Daniel, quando começa a ter a visão, o corpo dele começa a desfalecer. Logo nos primeiros capítulos de Daniel. Você vai ler, leia Daniel, é maravilhoso. E chega um momento que Gabriel vai entregar a palavra e ele chega, Daniel, filho amado. Ele já chega assim, Daniel, filho amado, e Daniel está convalescendo lá. E Daniel espera que o anjo pegue na mão dele e levante ele, porque a visão não terminou. Ele olha para Daniel e fala, rapaz, aguenta a visão e levanta. Aguenta a visão e levanta. Porque existem momentos na nossa vida que nós vamos ter que olhar e falar, a circunstância está difícil, mas eu creio no Deus que vai além. Então é com choro, é esfaqueado, é com uma perna quebrada, um braço quebrado, um coração ferido, uma alma dilacerada, mas você vai. Você fala, Deus, eu não tinha circunstâncias e forças dentro de mim, mas eu preciso ir porque o Senhor me comissionou. Nós temos que olhar para isso e crer em Deus e parar de crer que as circunstâncias vão ficar mais fáceis, porque não vão. Sabe qual que é a faixa mais difícil de conseguir em qualquer esporte que tenha categoria de faixa? A mais difícil é a branca. A faixa branca é a mais difícil. Esses dias eu estava vendo um stories de um cara que eu gosto muito, ele falou, ó, da faixa branca para azul eu levei 2 anos. Ele vai contando, ele fala, eu levei 8 anos para virar faixa preta, mas eu levei 20 anos para virar faixa branca. Cara, olha que coisa profunda isso. Existem coisas na nossa vida que levam 20 anos para você dar o primeiro passo. E você acha que caminhar uma maratona é muito difícil, e realmente é difícil, não é para todo mundo. Só que dar o primeiro passo é muito mais difícil. Muito mais difícil. Fazer uma dieta, meu irmão, é muito mais difícil do que você viver. Gente, eu estou há 10 dias, entreguei hoje, né, meu jejum, eu estava há 10 dias. Aí teve conferência da família, né? Aí eu cheguei ali, dei de cara com um amigo meu, que fazia anos que eu não via, ele estava fazendo churrasco e carne defumada. A hora que ele viu, ele falou, meu amigo, que alegria te ver, escolhe qualquer coisa que você quiser aqui. É hoje que você vai desfrutar. Eu falei, meu Deus do céu, o diabo é astuto mesmo. Falei, cara, não tem, eu estou de jejum, o que eu vou comer aqui é só uma cabotiá. Me dá a melhor cabotiá que você tiver, a picanha do Lula aí, que é essa que eu vou comer. No primeiro dia que eu fiz jejum, tinha uma festa de criança, e a Marissa ficou brava comigo, falou, hoje é dia de fazer jejum? Você já sabia que era hoje? Eu falei, eu já sabia que era hoje, mas eu pus no meu coração que começava hoje, eu não vou mudar porque tem uma festa, porque amanhã vai ter outra, daqui a alguns dias vão ter outra, mas aquilo que eu coloquei no meu coração, eu preciso aprender em 10 dias, e em 10 dias eu vou sair daqui com a resposta. A festa que espere. Eu vou lá e compro um cento de coxinha e pastel e brigadeiro e como em casa feliz depois que esse jejum acabar. Mas aquilo que Deus preparou para mim nos 10 dias, eu vou lá buscar. Amém.
Coloquei a faca no dente, falei, bora, vamos. As circunstâncias não vão me parar, porque eu cheguei num cenário, gente, onde as pessoas chegavam para mim e eu trazia a palavra para ela. Ela falava, me dá um conselho. Eu ia lá dar um conselho. E ela, cara do céu, só pode ser Deus. Eu sabia resolver o problema de todo mundo. Agora eu olhava no espelho e eu não conseguia resolver o problema do cara do espelho. Eu não conseguia resolver o problema que estava dentro da minha casa. E eu falei, tem alguma coisa errada, Deus. O que o Senhor quer? E Deus começou a dizer coisas sobre mim. A primeira coisa que ele falou bem assim, está cuidando muito bem da igreja, mas e teu filho e a tua esposa, como é que estão? Vai perder a tua família e vai ganhar um monte de alma. Vai ganhar um monte de seguidor e vai perder a tua própria família? Falou, não filho, olha para os teus filhos, gasta tempo com eles. Eles precisam de algo que só você pode dar nessa fase que eles estão vivendo. E gente, quando você está aqui, você se sente muito realizado ajudando a próxima geração. O problema é que o Ian e o Theo chegaram e falaram para a Maressa bem assim, o pai trabalha e a mãe ensina a Bíblia. Eu falei, está amarrado, está errado. Eu falei, eu leio a Bíblia todo dia, o problema é que você é preguiçoso e está dormindo enquanto eu leio. Essa era a minha justificativa. E Deus olhou para mim e falou, muda um horário e começa a ler a Bíblia junto com ele. Não significa que você está errado, mas você pode fazer mais certo. Entre o certo teu e o certo meu, faz o certo meu. Eu olho para o Ian e falo bem assim, vai ser do teu jeito ou do meu? Ele fala, vai ser do teu jeito. Eu falei, claro rapaz, é eu que mando aqui, vai ser do meu jeito. Entre o certo e o certo, vamos ficar com o certo de Deus. Deus vai começar a mudar e a lapidar, e coisas que Ele não pedia para você, Ele vai começar a pedir. Ele vai falar, Deus, todos os meus amigos ouvem música secular, e agora você vem dizer para mim, justo para mim, que eu não posso? Meus amigos não precisam mudar. Deus, eu não preciso mudar, meus amigos não precisam mudar amizade nenhuma, mas para mim eu tenho que parar de andar com fulano e com a fulana. Sim, para você vai ter que ser assim. Deus começa a mudar as circunstâncias porque a gente está querendo algo novo. Outra coisa que a gente precisa entender é que existe algo poderoso dentro do processo. E se a gente não entende isso, a gente não vive de maneira certa dentro do processo. O processo já é o início da promessa. Se Deus olha para você e fala assim, eu vou te dar um carro novo, meu filho. E você olha para Deus e fala assim, mas eu não tenho nem carteira. Ele vai falar assim, então comece a carteira, comece a fazer a carteira. No primeiro dia, na primeira aula, você já está realizando o sonho de Deus. Porque sem aquilo você não dirige, sem aquilo você não desfruta. Então, a autoescola é o processo, mas para Deus já é o início da promessa. O problema é que nós olhamos para o processo e falamos, Jesus, está difícil, eu não quero, meu Deus, que tribulação. E Deus olha para você e fala, filho, na tua posição eu ia estar vibrando, porque para você é processo, mas para mim já é a promessa. Hoje você já está um passo à frente de ontem. Quem faz aulas aqui na nossa igreja, no nosso módulo que é de 6 aulas, você faz a primeira, parece que está muito longe, mas quando você faz a segunda, você pensa, na próxima eu já estou na metade, e você só fez uma, você está na segunda. Olha que poderoso isso, ó. Você só fez uma, você está na segunda aula, mas daí você pensa assim, na terceira eu já estou na metade. Com Deus é a mesma coisa, nós temos que pensar isso, porque se nós não desfrutamos da maneira certa o processo, crendo na fé em Deus, Deus vai falar para você, filho, sem vergonha, Jaguar, eu vou ter que colocar você na escolinha de novo, vou ter que jogar você lá de volta, vou ter que reprovar você de ano, porque você não aprendeu. E gente, eu sou craque em reprovar, até por causa do meu temperamento. Só a Maressa para me aguentar mesmo. É muito difícil isso. Tem um versículo que diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, as suas forças serão diminuídas. Ou mais fraco você será. Ou outras versões diz, pior será. Gente, eu não gosto de aconselhar pessoas quando elas vêm para mim e falam, eu quero desistir, eu quero fazer isso. Eu sempre pergunto, você quer que eu te ouça ou que eu te ajude? Aí a pessoa fala bem assim, não, eu quero que você me ouça. Então beleza filho, vai em paz, já te ouvi, vou orar por você, Deus abençoe, pode ir. Não, eu quero que você me ajude. Então muitas vezes o que eu vou falar você não vai querer ouvir. Não desista.
Porque as pessoas não lembram de quem desiste. Se Jesus tivesse desistido, nós estávamos falando de Maomé agora. Mas Jesus venceu, e porque ele venceu, nós estamos contando a história dele. Nós estamos lendo 48% do Novo Testamento escrito por um cara que não desistiu, porque se ele tivesse desistido, a gente estava lendo a Torá, o Pentateuco até hoje. E, gente, pasme os senhores, não existia Bíblia no tempo de Paulo, então ele pregava a mesma coisa. Tem gente que não acredita no Velho Testamento, mas as pessoas que escreveram o Novo Testamento só tinham o Velho Testamento. Só tinha as cartas, as profecias. Gente, nós precisamos olhar para as circunstâncias da vida e aonde existe fraqueza, injetar fé. Falar, Deus, eu não vejo, mas eu sei que o Senhor está lá. Eu não sinto, mas eu não preciso sentir para que o Senhor pode mudar. E quando a gente crê nisso, a gente não crê que a gente está no caminho certo, a gente crê que mesmo no caminho errado, Deus vai transformar aquilo e vai nos levar para o caminho certo. Porque tem algo que eu aprendi, gente, de coração. Aprendam isso. Semana retrasada eu terminei de escrever o meu livro e tem um capítulo que eu falo só sobre isso. Não tenha compromisso com o erro. O que Satanás tem usado na nossa geração é fique paralisado, não sabe fazer a coisa certa, não faça, mas não erre. Isso é engano do diabo. Isso é engano do diabo. Porque nós não vamos ter todas as respostas. Meu irmão, se nós tivéssemos todas as respostas, se o pastor Jefferson tivesse todas as respostas, primeiro, que não ia ter solteiro aqui. Já imaginou nós numa filinha? Fala, pastor, quem que é a pessoa que eu vou casar? E o pastor falava assim, ó, é a 15ª ali dessa fila, pode ir lá. E daí o outro, não, você vai ter que se mudar para outra cidade. Você já imaginou que maravilhoso seria? Pastor, qual a faculdade que eu faço? Calma aí que eu vou psicografar aqui. Não existe isso, gente. Nós não temos acesso a isso por pessoas, mas nós temos acesso a isso em Deus. Nós precisamos recorrer a quem tem as respostas, a fonte de todas as coisas. E por último, a fé nos chama para perto de quem tem a palavra final, de quem pode resolver as coisas. Eu não sei se você já se incomodou com isso, mas toda vez que eu escuto alguém pregando sobre Pedro, eles falam assim, Pedro não andou sobre as águas. Ele é meio ungido assim quando prega, né? Pentecostal. Pedro andou sobre uma palavra. Pedro andou sobre a palavra. E eu sempre falava, Deus, qual que é a palavra que você tem para mim? E Deus falava assim, me busque que você vai descobrir. Eu, não, mas eu não quero te buscar, me dá a palavra rápido. Hoje nós vemos shorts de 15 segundos, se você quer que eu veja uma temporada de 8 capítulos cada temporada, eu não quero. E isso sempre angustiou, porque eu sempre senti que eu sempre me movi sem ter uma palavra para mim. Eu não sei se você carrega uma palavra sobre você, mas gente, de verdade, saia desesperado daqui hoje e fale, Deus, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida até o Senhor dar uma palavra sobre mim, vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Eu coloquei no meu coração, eu falei, Deus, realmente Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre uma palavra, e eu quero andar sobre uma palavra, porque o Senhor tem colocado sonhos na minha vida maiores do que eu posso imaginar, e eu só vou poder viver esses sonhos se o Senhor me der uma palavra, porque se eu chego e conto para uma pessoa, a pessoa não vai acreditar em mim, mas se eu estou outorgado de uma palavra, a pessoa pode até desacreditar, eu sei que vai acontecer. Às vezes as pessoas olham para você e não acreditam naquilo que você carrega, mas elas não estavam lá no dia que Deus colocou isso dentro de você. Então elas não vão entender. Elas não vão entender. Às vezes nós queremos ir para o nível de Jesus e Jesus olha para nós e fala, filho, não está no tempo ainda. E você insiste tanto. A Bíblia tem um fato de 3 jovens que insistiram tanto, Jesus, eu quero orar com você, nos ensine a orar, e Jesus sempre se retirava sozinho, sempre. O dia que Jesus leva os 3 incircuncisos, o que acontece com os amigos? Dorme. Meu Deus, no dia da promessa, no dia que está realizando o sonho de uma vida, são 3 anos incomodando Jesus. Jesus, nos leve para esse lugar onde você encontra com o Pai. E Jesus sempre se retirando sozinho. Vai na frente, cruza o mar morto. Depois eu encontro vocês lá. E Jesus sempre no sozinho.
E eles dentro do coração queimando, ai, como eu queria ter um tempo com Jesus e descobrir como que é a oração. Aí Jesus chega um dia e fala assim, beleza, piazada, beleza, gurizada, vamos comigo então, os três. Porque eu não somente vou mostrar para vocês como é o meu secreto, mas eu preciso da oração de vocês, porque a minha alma está angustiada. Então hoje, eu não somente preciso da ajuda de vocês, mas como eu vou mostrar como que é o bastidor. Os amigão vão lá e não aguentam o batidão e dormem. Então, gente, vocês precisam entender uma coisa. Às vezes nós estamos pedindo coisas que Deus olha para nós e fala, filho, você não precisa saber. Vai na frente e depois eu te encontro. Deus, mas eu não sei o que fazer. Filho, só vai, só vai. Deus, qual é a palavra que o Senhor tem para mim? Vá, que no caminho eu te encontro. Se você tiver uma palavra dessa, meu irmão, pode durar 10 anos. Deus vai aparecer um dia. Hoje eu entrei naquele Fitael e fui pregar. Deus me lembrou de um dia, há 11 anos atrás, que eu estava olhando para um pregador, o pastor Flavinho, lá. Hoje ele é o pastor presidente da Lagoinha, lá em BH. E um dia eu falei, Deus, um dia eu quero estar pregando para jovens. Eu tinha esquecido disso. Hoje eu fui pregar lá e Deus me trouxe essa palavra. Falou, ele fazem 11 anos que você desejou isso no teu coração. Levou 11 anos. Poderia ter levado menos? Claro que poderia. Mas eu era baterista precisa orar pelos bateristas. São meio desviados. Eu era difícil. Poderia ter sido antes? Poderia. Mas hoje eu entendo uma coisa. Foi mais demorado do que eu queria, mas foi antes do que eu merecia. Foi muito antes do que eu merecia. Nós precisamos crer em quem nos prometeu, e durante 10 dias a única oração minha era, Deus, qual é a palavra que o Senhor tem para a minha vida? Ontem era 7:30 da noite e não tinha palavra nenhuma. Não tinha palavra nenhuma. Eu falei, meu Deus, não, minto, quinta-feira. Não tinha palavra nenhuma. Eu falei, Deus, o Senhor não vai me trazer nada. Pelo amor do Senhor mesmo, me dá uma palavra. E, gente, eu estava ouvindo uma ministração, na hora que Deus falou para mim, bem assim, William, só fixe os olhos em mim. Hebreus 12:2. Fixe os olhos em mim. Cara, foi como se tivesse descortinado anos de coisas que eu não entendi na minha vida. Anos. Gente, eu nunca orei, eu tenho 34 anos. Eu digo que aceitei a Jesus no dia 5 de dezembro de 2015, que foi o dia que eu casei. Então ano que vem vão fazer 10 anos que eu me converti realmente. Mas em todos os anos, porque eu cresci na igreja, eu nunca orei falando, Deus, me dê uma palavra sobre a minha vida. Eu nunca orei. Essa foi a primeira vez. E, gente, todas as vezes é como se Deus tivesse passado um filme da minha vida inteira. E Ele falou, William, o problema não foi a forma que você viu o mundo. O problema é que todas as vezes que acontece algo ruim, todas as vezes que um desafio se apresenta na tua frente, você tira os olhos de mim e olha para essas coisas. Esse é o problema. O problema é que, está difícil, eu tenho um boleto para pagar, o boleto é maior do que Deus. Eu preciso orar sobre uma circunstância, aquela circunstância é maior que Deus. Eu não tenho isso, aquilo que eu não tenho é maior do que Deus. E Deus trouxe ao meu coração, quer uma palavra para a tua vida, que vai guiar os teus passos, fixe os olhos em mim. Essa é a fé que nos move. Fixar os olhos em Deus. Porque se nós não fixamos os nossos olhos em Deus, nós não conseguimos andar sobre uma palavra. Jeremias 33:3, bem conhecido, diz bem assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Parece clichê, gente, o que eu vou falar agora, mas eu não sei como você veio aqui. Eu não sei qual que é o desafio. Gente, eu posso estar falando com alguém específico, mas eu senti isso muito no meu coração. Quando eu era solteiro, ir para a igreja era um alento. Porque quando eu saía da igreja, eu morava sozinho e eu tinha que me encontrar comigo mesmo dentro do apartamento, era terrível. Eu detestava aquele barulho do silêncio. Aquilo lá era aterrorizante. Então, para mim, enquanto eu estava dentro da igreja, era maravilhoso, porque além da presença de Deus, eu me distraía.
Mas quando eu chegava e tinha que me encontrar comigo mesmo e com a minha vida que não estava girando, aquilo lá era terrível. Aquilo lá era terrível. Eu não sei como você veio. Eu não sei quais são os desafios que você tem enfrentado. Eu não sei quais são os sonhos que Deus tem colocado no teu coração. Eu não sei quão desgastado você está nessa caminhada, mas de uma coisa eu sei. Fixe os olhos em Deus. Clame a Ele. E Ele vai te responder. O próprio Deus disse isso. Se o próprio Deus disse isso, é porque nele tem todas as respostas. Só que eu fugi por muito tempo de fazer um jejum que destruísse meu eu. Por muito tempo eu não quis encarar Deus e ser moldado e ministrado por Ele, porque eu sabia o preço que eu ia ter que pagar. Nós falamos no nosso coração, eu vou fazer o jejum de Daniel, e às vezes eu fico entristecido, porque as pessoas entendem errado o jejum de Daniel. Eu vou fazer 21 dias, o jejum de Daniel. O jejum de Daniel não foi 21 dias, meu irmão. Daniel, ele foi levado para a Babilônia, e durante 2 anos ele precisava se tornar melhor entre todos aqueles príncipes ali. E ele falou, enquanto eu estiver nesse estágio probatório, eu não vou me contaminar, eu não vou comer coisas consagradas a ídolos, e eu não vou comer as delícias do palácio do rei. Não é durante 21 dias, 10, é durante o tempo que eu estiver nessa fase, que durou 2 anos. Sabe o que isso significa? Deus, eu não vou parar de buscar o Senhor enquanto a resposta não vir. Hoje eu falei no UP isso, eles ficaram desesperados. Eu falei, não venha me pedir conselho ou pedir para eu orar, para você falar bem assim, não, eu e o fulano estamos orando, fizemos uma campanha de 7 dias para Deus responder, para ver se nós vamos namorar. Eu falo, não vai dar certo, porque se você não orou a vida inteira, você acha que Deus vai se submeter à tua agenda. Não, o piazão ali me pôs na parede, em 7 dias eu tenho que dar a resposta mais importante da vida dele. Eu vou lá, senão ele não vai mais me amar. Meu irmão, vai se converter. Deus pode responder no primeiro dia, como fez para Daniel. Gabriel chega e fala, no primeiro dia em que você orou, eu ouvi. Mas por quê? Porque Daniel orava todo dia, 3 vezes ao dia. Daniel jejuava. Então não é quanto tempo você se santifica, não é quanto tempo você vive numa intensidade com Deus. Vou fazer um propósito de 7 dias, faça um propósito de 7 minutos. Se você estiver alinhado com Deus, a resposta vai vir. Agora, se não, Deus vai colocar você numa pressão, até você revelar quem você é mesmo. Então, às vezes você coloca no teu coração, Deus, eu preciso de respostas, o Senhor não me responde, e Deus fala para você, eu poderia te responder se você parasse para me ouvir, mas toda vez que você vem diante da minha presença, você vem quebrado, destruído, eu tenho que consertar você e ainda tenho que dar uma resposta. Creia em mim, eu vou mudar você. Creia em mim, eu vou vir com socorro. Creia em mim, eu vou vir com o recurso. Mas viva uma vida digna de fazer uma oração para Deus e mudar a agenda de Deus. Deus tinha um compromisso de 10 dias. Eu falei, beleza, muda a agenda, porque eu preciso conversar com o Senhor durante 10 dias. E Deus misericordioso falou, beleza, vamos lá. Você pode fazer isso. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Talvez na agenda de Deus, Deus ia estar vivendo a tua vida de uma maneira normal. E quando eu estou falando isso, gente, eu não estou falando da onisciência, porque Deus sabe todas as coisas. Eu não peguei Deus desprevenido. Mas entenda uma coisa, Jesus está em todos os lugares, vocês concordam? Na onipresença? Agora, Jesus quer estar num centro de prostituição? Não. Então a onipresença dele está lá. Agora o desejo dele está lá, não. É diferente. O que eu quis nesses 10 dias, eu quis atrair a vontade de Deus. Eu falei, Deus, eu sei que nesses 10 dias na eternidade já estão escritos. Mas eu quero que o Senhor esteja aqui de maneira especial. Eu acho que eu contei isso em algum lugar, agora eu não me lembro, eu conto tantas vezes isso. Mas quando o Theo foi nascer, eu acordei 5 horas da manhã, o Espírito Santo falou para mim, ei,
Você está feliz porque vai mudar de casa, mas isso não é verdade. A felicidade que está dentro de você é porque a Marissa está grávida. Ele falei, não, mas isso só pode ser coisa da minha cabeça, a Marissa nem está grávida. Isso era 5 horas da manhã, meio-dia, ela vem e conta para mim que está grávida. E eu choro, gente, eu choro tanto, eu abraço ela e começo a chorar e ela me pergunta, por que você está emocionado? Porque na do Ian eu não chorei muito. E eu falei, eu estou chorando porque existem 6 bilhões de pessoas no mundo e ele tomou um café comigo hoje, 5 horas da manhã e disse que você estava grávida. Mano, isso é precioso. Isso é precioso, não saia, não viva mais a tua vida sem ter esse toque do Espírito Santo. Falei, Deus, eu coloco no meu coração 10 dias, mas se o Senhor acha que não dá em 10 dias, revela ao meu coração, eu faço mais que 10. Eu faço 20, eu faço 30, eu faço 1 ano. O que é 1 ano perto de uma vida inteira? Se eu falar para vocês que eu vou dar R$1.000 para vocês agora, ou R$2.000 daqui 30 dias, quem que ia preferir esperar 30 dias? Eu ia esperar 30 dias, mesmo ansioso do jeito que eu sou. Porque em nenhum lugar ia multiplicar 100% o meu dinheiro em 30 dias. Quando a gente sabe o que Deus vai fazer, a gente se submete ao processo. Isso é a fé nele, não no processo. A fé que nos move é tirarmos os olhos das coisas que a gente vê, mas crermos nas coisas que a gente não vê. Porque as coisas que nós vemos, elas vão passar com o tempo, mas as coisas que a gente não vê, elas mudam destinos. Elas mudam destinos. Eu estou louco para saber para onde que Deus vai me levar numa próxima palestra do mundo empresarial, para ver o que Deus vai fazer, porque em todo lugar que eu vou, Deus tem feito alguma coisa. E eu fico pensando, Deus, qual que é o próximo testemunho que o Senhor vai me dar? Primeiro para me edificar e segundo para edificar a igreja. Nós precisamos desejar esse toque do Espírito Santo. Semana que vem a gente vai falar sobre profundidade, e a mesma palavra que eu coloquei, que Deus trouxe ao meu coração para o UP, eu vou falar para vocês, e eu digo uma coisa para vocês, vão com mordedor, sabe aqueles mordedor de briga? Vão com mordedor, vão com luva de boxe, vão com proteção, porque vocês vão apanhar. E é de verdade, hoje o pessoal saiu de lá arregaçado, mas com um entendimento sobre profundidade, porque nós queremos ir profundo, mas a gente não sabe o preço que é a profundidade, a pressão que é a profundidade. Por isso nós precisamos sair daqui hoje, com uma fé que nos move além das circunstâncias. E eu quero orar com você sobre isso. Eu quero orar para que Deus revele ao teu coração a mesma coisa que Ele trouxe ao meu coração. William, todas as vezes você olhou para a pequenez das dificuldades, mas o estilo de vida que eu quero levar você é que você olhe para mim. Meu irmão, é muito fácil eu pegar o microfone e falar para você bem assim, Deus é maior do que o gigante. Sabe o que é difícil? Difícil é eu chegar e ter que suprir uma necessidade na minha empresa ou na minha família, e eu olhar ali e falar bem assim, não tem como Deus fazer. E o meu nome ser citado em lugares que o meu pé nem pisou ainda, e Deus trazer o socorro para mim, em minutos. Isso é difícil, cara. Isso é difícil. Pegar o microfone e falar para vocês é muito mais fácil. Agora, viver o milagre é muito difícil. Só que Deus chamou a nossa geração para contar para a próxima os feitos que Ele tem trazido para nós. Eu não sei qual que é a dificuldade, eu não sei o que Deus tem colocado no seu coração, eu não sei quais são as coisas que tem tirado a sua paz, eu não sei quais são as mentiras que o diabo tem contado para você, mas eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, e isso não é versículo de caixinha de promessa, isso é vida. Isso é vida. É você crer que quando você precisar de resposta, você vai abrir o YouTube e o vídeo vai estar lá. Você vai falar, Deus, é coincidência, e Deus vai falar assim, não é coincidência, você tem orado para mim, ô incircunciso, e eu estou trazendo a resposta. Está passando um carro com adesivo lá e está lá o versículo, e você, nossa, que coincidência, meu Deus, seu infeliz, você está orando para mim faz 10 anos,
Eu trouxe a resposta. Quer que eu materialize um anjo para você? Se aposse daquilo, do ambiente que Deus está trazendo. E, gente, isso não é espiritualizar. Num ambiente onde existem pessoas espirituais, Paulo vai dizer que o espiritual discerne as coisas espiritualmente, mas o carnal discerne as coisas carnalmente ou naturalmente. Nós temos que viver o sobrenatural a tal ponto do sobrenatural se transformar no nosso novo natural. Eu dou aula no Raízes e na Escola da Palavra sempre sobre o Espírito Santo e sempre sobre mover profético. Eu falo bem assim, eles devem achar que eu sou aleluiado para só me convidar para essas aulas. Não é possível. Vamos falar sobre outra coisa, mas não. Fala sobre o espiritual, vamos chamar o Dávila. E eu falo, gente, eu não vou falar nada do que tem nessa apostila. A apostila vocês pegam e lêem em casa. Eu vou contar para vocês como que é viver uma vida quando o sobrenatural se torna o seu novo natural. E, gente, é impossível. Até hoje eu não vi nenhuma aula que eu dei, onde as pessoas, elas falam, cara, como que eu faço para viver isso? Eu falo, diga sim para Deus. Dá o primeiro passo e diga assim, eu não estou entendendo, Deus. Não importa, diga sim. Diga sim para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Se coloque em pé, eu quero orar por você. Gente, eu não vou chamar... Apesar que se você quiser vir na frente, também pode vir, mas não é a ideia. Eu não quero que eles cantem uma canção agora, eu já vou começar a ministrar, depois eu vou liberar para eles cantarem. Eu quero que eles continuem tocando e eu quero orar junto com você. Eu sei como é difícil viver num lugar onde você não tem as respostas que você precisa. É angustiante, é paralisante. E hoje, em nome de Jesus, todas as amarras que existem no teu coração, na sua mente, vão ser desfeitas pelo poder de Jesus Cristo. Não vai sair daqui gente amarrada, não vai sair daqui gente com dúvidas, não vai sair daqui gente vendo circunstâncias e tendo medo, não vai sair daqui gente que é desafiada lá fora e olha para dentro de si e se acha inferior. E não é uma palestra coach isso. Isso vocês são filhos de Deus, vocês precisam se apossar de lugares que antes era dominado pelo império das trevas. Deus tem levantado uma geração para isso, para mudar isso, para mudar. Deus tem depositado ferramentas nas suas mãos, nas nossas mãos, para moverem as coisas naturais para que o reino de Deus seja restabelecido. A gente ora, Deus, que seja feito aqui na terra como é feito no céu. Mas quando Deus resolve usar a gente fala, não, é para os outros, não é comigo. E hoje nós vamos sair daqui diferente. Nós vamos sair daqui preparados. Nós vamos sair daqui pegando um anjo pelo dente. Falando, vamos para a escola de Jacó. Se o anjo aparecer aqui, vai a minha coxa, mas sem a minha bênção eu não vou deixar ele embora. Não vai dar certo. E Deus vai começar a trazer coisas que você tem que fazer que às vezes é difícil. Deus falou para mim coisas que eu tenho que mudar com os meus filhos, coisas que eu tenho que mudar com a minha esposa, alguns ministérios que eu tenho que desacelerar e não sair, desacelerar é diferente. Eu não quero ser olhado como um servo que não cumpriu aquilo que devia. Eu quero cumprir aquilo que Deus tem para mim, para a minha geração, mas eu vou morrer vazio, gente. Tudo que Deus liberar sobre a minha vida, eu vou liberar na minha geração. Eu quero morrer vazio. Eu quero que as pessoas vão no dia do meu velório e comecem a lembrar frases que eu sempre falo, testemunhos que eu sempre contei. Eu quero que as pessoas entrem no meu velório e, às vezes, em vez de lembrar de John Wesley, fala bem assim, não, William mexeu com a nossa geração. Eu lembro de um dia que a Manu, no púlpito, falou bem assim, eu sei que essa frase não é do William, mas para mim é dele. Naquele momento eu comecei a olhar para dentro de mim e falar bem assim, eu não tenho nem ideia da forma que Deus tem usado minha vida. E da mesma maneira que Deus tem usado minha vida, eu oro para que Deus use a sua vida. Porque, gente, isso não é conversa da carochinha. Vocês vão ir mais longe do que a gente já foi. E, gente, eu falo para vocês, eu vou ir longe. O desejo do meu coração é ir longe. Mas enquanto eu vou no 2x do WhatsApp, eu quero que vocês vão no 4. Eu quero que vocês vão no 10. Eu quero que vocês voem. Porque esse é o propósito. A geração lá fora está se perdendo em massa.
E é na forma de massa que nós vamos ser treinados pelo Espírito Santo. Feche os olhos. Espírito Santo, ministre o nosso coração. Comece a fazer em nós e comece a fazer através de nós. Comece a fluir aqui nesse meio. Deus, eu não sei como essas pessoas chegaram, mas eu sei como elas vão sair. Elas vão sair daqui revestidas por uma convicção que tudo é possível naquele que crê em Deus. Elas vão sair daqui com a sua fé renovada, que não importa o tamanho do gigante que vai aparecer na frente deles, todas as coisas já estão feitas na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. Se você foi tocado por essa palavra, você pode vir aqui na frente ou você pode só levantar uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Levante bem alto que eu quero ver você. Continue com os seus olhos fechados. Espírito Santo, todas as mãos levantadas aqui são um sinal de pessoas que não querem mais ver a vida como elas viam antes, mas elas querem ver a vida como o Senhor quer que elas vejam. Pai, eu não sei o desafio que cada um está vivendo, eu não sei as áreas de luta que cada um está vivendo aqui, mas o Senhor conhece. Por isso, na autoridade do teu nome, Jesus, eu digo a Satanás, aos seus demônios, cessem as suas manobras, que toda palavra maldita, que todo sofisma na mente e no coração desses jovens, dizendo que eles não são capazes, caia por terra agora no nome de Jesus. Pai, se eles não conseguem ver o Senhor da maneira que o Senhor quer que eles vejam, que as escamas dos olhos deles caiam por terra agora, e assim como Paulo que foi santificado e viu o Senhor, eles possam ter um encontro contigo, a ponto de transformarem, a ponto deles estar indo para a esquerda e depois virar para a direita, porque o Senhor mudou a sorte deles. Pai, traga pessoas que irá facilitar o caminho dessas vidas aqui. Traga as palavras. Se essas pessoas têm andado aqui, Jesus, sem uma palavra de destino no coração deles, a que eles possam se apegar, que o Senhor possa trazer um incômodo no coração deles, para que eles possam se santificar e buscar essa palavra do Senhor no secreto. Nós liberamos isso. Pai, eu profetizo isso para a minha geração, que eles possam ser incomodados, que o encargo profético vindo da parte do Senhor incomode eles a tal ponto deles se renderem a Ti. Pai, traga os recursos. Se tem pessoas aqui que estão tendo sonhos, desejos no coração deles que é maior do que a situação atual que eles estão vivendo, traga os recursos, porque em Ti existe o poder, em Ti existe o amém, e nós nos apossamos daquilo que o Senhor tem. Pai, se existem corações aqui que estão frios, sozinhos e angustiados, como um fogo, vem e os aqueça agora. Vem e os aqueça agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece a orar do jeito que você pode, do jeito que você quer. E enquanto Samuel canta, libere uma adoração. Se você precisar gritar, se existe uma angústia no seu coração, grite. Se você precisa se ajoelhar, se ajoelhe. Se você precisa pedir perdão para alguém, vai e peça. Mas deixe o Espírito Santo mover e revelar a fé que irá mover os seus dias.